Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o Sermão do Monte. E hoje nós teremos como base o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 19 ao 24. Importante, por isso, você ter em mãos a sua Bíblia, pois algumas dessas passagens que leremos serão base para o nosso estudo de hoje. E é importante também nós pedirmos a Deus para que Ele nos oriente neste momento. E eu convido você para fazer isso junto comigo. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Abençoa cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao nosso texto sagrado de hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, e leremos do verso 19 ao 24. O texto sagrado nos diz o seguinte: palavras de Jesus: não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Em Mateus, no capítulo 6, que nós acabamos de ler, verso 19 a 24, Jesus continua a ensinar sobre o caráter dos cidadãos do reino de Deus. Ele diz que aqueles que fazem parte desse reino não devem acumular tesouros na terra. Em vez disso, eles devem evitar o interesse excessivo pelo dinheiro ou pelas coisas materiais, procurando, ao contrário, ser dadivoso, notadamente com os assuntos ligados ao reino de Deus. A palavra que lemos, acumular, retrata riqueza que não está sendo usada, mas permanece armazenada. E isso acontece para que a própria pessoa possa admirá-la, sentir-se poderosa e segura e também para poder ostentá-la. Será que Jesus estaria dizendo que ter bens materiais, ter poupança e fundos de investimento seria algo reprovável? Há diversas passagens na Bíblia sobre dinheiro, mas o curioso é que o foco nunca é sobre valores, mas sim como o dinheiro é ganho, como ele é usado e qual a prioridade dele na vida da pessoa. O curioso é que as Escrituras falam sobre riqueza mais do que qualquer outro tópico. O motivo é que há perigos específicos que surgem resultantes de como as pessoas se relacionam com a riqueza. Em geral, a palavra de Deus não diz que o dinheiro é intrinsecamente mau. Provérbios capítulo 6, versos 6 a 8, por exemplo, afirma que a pessoa sábia deve trabalhar e fazer provisões para tempos difíceis. Já em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, lemos que os crentes têm a responsabilidade de prover para os seus parentes necessitados. Ou seja, o que aprendemos dessas e outras passagens é que não há nada de errado em trabalhar duro, economizar e se preparar para o futuro. Mas como conciliar o que Jesus ensina no Sermão do Monte sobre esse tema? Veremos nesse estudo que o que Jesus aponta é a questão do egoísmo e ter o dinheiro como a coisa mais importante da vida. Esse assunto é também um assunto que aparece em outras passagens bíblicas. Por exemplo, em Tiago, capítulo 5, versos 2 a 3, confirma esse conceito quando condena acumular mais coisas do que o necessário. Esse texto diz: as suas riquezas apodrecem e as suas roupas foram comidas pelas traças.
O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Por sua vez, lá em 1 Timóteo 6,10, nós lemos: porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. O que podemos concluir é que Jesus está ensinando que seus discípulos devem se abster do acúmulo de grandes quantidades de tesouros, tendo-os como objetivo de vida. O motivo disso é que acumular grandes quantidades de bens, dinheiro e mercadorias trazem uma falsa sensação de segurança. Falsa porque todas essas coisas podem vir a se perder. No próximo quadro, uma pergunta: o que são os tesouros na terra? As coisas que uma pessoa mais valoriza são identificadas no presente contexto como tesouro, dado que, inevitavelmente, tais coisas ocupam o centro do coração. Na linguagem bíblica, o coração é o centro da personalidade que controla o intelecto, as emoções e a vontade da pessoa. Além de bens em geral e do dinheiro, há diversas coisas que podem ser vistas como tesouro terreno. Por exemplo, o marido, a esposa, os filhos, a casa, honra ou respeito, posição social, prêmios que a pessoa ganha. Pode ser também um hobby, um esporte, diplomas, o emprego, a carreira ou mesmo o seu time de futebol que o tira do culto no domingo para ir ver um jogo no estádio. O que se vê aqui é que o tesouro na terra pode ser qualquer coisa que o leve a substituir Deus por essa coisa e que, por isso, passa a ser um ídolo ou ídolos em sua vida. Quanto mais significativo for o tesouro, maior a probabilidade de esperarmos que ele possa satisfazer nossas necessidades e esperanças mais profundas. Vale observar, porém, que qualquer pessoa cujo tesouro está em coisas ou em outras pessoas está fadado a perder seu tesouro, pois coisas ou pessoas não são eternas. Além disso, coisas puramente materiais tendem a se desgastar, seja porque se degradam por perder valor, seja porque perdem o potencial de nos alegrar. Outro aspecto é que, quando se confia em coisas materiais, muitas vezes será necessário haver maior quantidade delas, para que a mesma sensação de felicidade seja mantida. Esse tipo de coisa é como uma droga que perde sua potência inicial. Nesse caso, ela se torna cada vez menos eficaz, o que leva o usuário a buscar doses cada vez maiores. Há ainda coisas materiais que perdem sua atração à medida que o seu possuidor se torna menos capaz física ou emocionalmente para apreciá-las. Por exemplo, à medida que o acumulador amadurece, certos tesouros ou prazeres deixam de interessá-lo em qualquer sentido. Muitas dessas coisas em si não são ruins, mas poderão ser um tesouro concorrente de Deus, dependendo da prioridade que dermos a elas. Por conta disso, devemos sempre orar para discernir como Deus quer que tratemos cada um desses tesouros. Finalizando essa questão de tesouros na terra, vale lembrar da transitoriedade de muitos ou mesmo de todos eles. No caso material e literal, existem os ladrões que levam tesouros. No aspecto simbólico, ladrões podem representar um acidente ou uma enfermidade que acaba roubando ou mudando o rumo da nossa vida. A transitoriedade é exatamente o argumento do perigo quanto a se acumular tesouros materiais ou humanos. É o que veremos um pouco mais à frente. No próximo quadro, uma outra pergunta.
o que Jesus quer dizer com não acumular tesouros na terra. Em primeiro lugar, é importante identificar 3 coisas que Jesus não está dizendo, para com isso podermos entender melhor o que efetivamente ele pretende nos ensinar. A primeira coisa, ele não está dizendo que é errado possuir bens. A Bíblia não proíbe a posse de bens, mas condena o amor excessivo ao dinheiro e condena a avareza. Diversas passagens bíblicas mencionam pessoas que possuíam riquezas, tais como Abraão, Jó é outro exemplo, e Salomão. Há também a parábola do rico e do Lázaro, ou melhor, do rico insensato, em Lucas capítulo 12, verso 21, que faz uma crítica ao acúmulo de bens sem propósito e sem generosidade. Terceira coisa que Jesus não está dizendo é sobre deixarmos de poupar para necessidades futuras. Na Bíblia há diversas passagens sobre esse tema. Destacamos aqui 3 delas. Primeira, Provérbios capítulo 6, versos 6 a 8, nos diz para considerarmos a formiga que armazena no verão para poder contar com alimento mais à frente. Segundo exemplo é em 2 Coríntios capítulo 12, verso 14, Paulo nos diz que não cabe aos filhos ajuntar riqueza para os pais, mas sim os pais ajuntá-las para seus filhos. Terceiro exemplo, 1 Timóteo 5,8, afirma que quem não sustenta sua família é pior do que um descrente, pois economizar e compartilhar faz parte do processo de sustentar a família. Se Jesus não está condenando poupar recursos, o que ele está falando então? Basicamente, ele está repreendendo aqueles que acumulam riquezas de forma egoísta. Ele diz em Mateus capítulo 6, verso 19, não acumulem tesouros sobre a terra, pois Deus nos dá o necessário para termos nosso pão de cada dia, ajudar os outros e espalhar seu reino. O ponto aqui é que não devemos acumular riquezas visando apenas nosso interesse e nossas necessidades. Deus nos chamou para sermos canais de suas bênçãos e não reservatórios. Bênçãos não são para serem acumuladas, mas sim distribuídas de alguma forma. Mas como podemos avançar nesse tema? Pergunta: por quais motivos não devemos acumular tesouros sobre a terra e como devemos proceder na prática com nossos bens e finanças? Logo a seguir, veremos 4 motivos para não acumular tesouros na terra. E mais adiante, nesse mesmo estudo, veremos 6 formas de proceder com nossos bens e finanças. Os 4 motivos que destacamos e que apontam para não acumularmos tesouros na terra são: primeiro, não devemos ser acumuladores, pois tesouros terrenos são temporários. Segundo, tesouros terrenos tendem a se tornar ídolos. Terceiro, empenhar-se em manter tesouros terrenos cria cegueira espiritual. E quarto, um dos perigos dos tesouros terrenos é que eles tendem a nos dominar. No próximo quadro, veremos 2 desses 4 pontos que nós falamos aqui e depois, no outro quadro, os 2 restantes. Então, vamos lá. Primeiro motivo para não acumular tesouros na terra é que não devemos ser acumuladores, pois tesouros terrenos são temporários. A partir de seu contexto, Jesus se refere a 3 das riquezas comuns entre o povo em geral. Essas riquezas eram roupas, comida e dinheiro. As roupas, muitas vezes, eram demonstração de riqueza, mas elas poderiam ser destruídas pelas traças ou pelo processo de decomposição dos tecidos com seus tingimentos coloridos. Objetos de valor, como dinheiro e joias, poderiam ser degradados pelo tempo, poderiam ser perdidos ou poderiam ser roubados. Nos dias de hoje, nossos recursos podem ser roubados ou perdidos até através de golpes. E, se estiverem aplicados financeiramente, eles podem render alguma coisa, ou boa coisa, mas eles também podem render menos, trazendo perdas ao investidor. De qualquer maneira, no final de sua vida, seus recursos
Muitos ou poucos vão simplesmente ficar para trás quando você for chamado para ir morar no lar celestial. Diante disso tudo, não devemos colocar nossa esperança nos bens materiais, mas ter nossa esperança depositada em Deus. Em contraposição aos tesouros terrenos, os tesouros celestiais mencionados por Jesus não podem ser roubados, não podem ser desvalorizados e nem destruídos, pois eles simplesmente são eternos. Segundo motivo para não acumularmos tesouros terrenos é que eles tendem a se tornar ídolos para quem os possui. Jesus nos ordena a não acumular, não porque os tesouros em si sejam maus, mas porque nossos corações são maus. Quando os tesouros se referem a bens materiais, tendemos a confiar em nossa riqueza para cuidar de nós, quando estivermos em uma situação difícil, em uma tempestade. Nesses casos, muitos tendem a se concentrar neles, nos tesouros, em vez de se concentrar em Deus. Com isso, passam a acreditar que tesouros sempre poderão satisfazer o coração de quem os possui. No entanto, as coisas temporárias nunca podem satisfazer os anseios eternos do nosso coração. Elas sempre nos deixarão insatisfeitos. Em Mateus capítulo 13, verso 22, Jesus afirma que as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, a mensagem do Evangelho, e a pessoa fica infrutífera, ou a palavra fica infrutífera para quem a ouve. Muitos comprometem a vida espiritual enganados pelos seus próprios tesouros, que passam, na prática, a ser um ídolo para a pessoa, afastando-a de Deus. No próximo quadro, seguimos com o terceiro e quarto motivo sobre não acumular tesouros na terra. O terceiro motivo é que empenhar-se em aumentar tesouros terrenos cria cegueira espiritual. No contexto desses versículos, o olho parece se referir ao coração ou ao foco dos olhos de uma pessoa. Jesus dá a ilustração de um olho sendo a lâmpada do corpo, logo depois de dizer que onde estiver os tesouros de uma pessoa, ali estará o seu coração. Uma pessoa com um olho saudável, simbolicamente, é uma pessoa que geralmente possui um coração generoso. Em vez de egoisticamente acumular riqueza, ela generosamente a compartilha com outros e a utiliza para edificar o reino de Deus. Por outro lado, a pessoa com um olho espiritualmente deficiente tende a ser gananciosa ou mesquinha, levando-a a definir sucesso apenas em termos financeiros. Um caso dramático de cegueira espiritual é quando o pai ou a mãe resolve interferir na escolha da carreira ou na profissão dos filhos, forçando-os a escolher a formação acadêmica baseada em critérios financeiros e sociais dos pais, e não na vocação ou no chamado de Deus que Deus tem para os seus filhos. Outro caso de cegueira espiritual é quando um dos cônjuges e os filhos são negligenciados por conta do foco excessivo do outro na carreira profissional. Uma pessoa cujo foco está em acumular tesouros na terra avaliará erroneamente a vontade e o propósito de Deus para si e para os outros, pois sua visão estará cheia de trevas. Por outro lado, uma pessoa com sua visão cheia de luz será capaz de discernir a vontade de Deus e, com isso, poderá ser generosa e armazenar suas riquezas no céu. Quarto motivo para não acumular tesouros na terra é que um dos perigos dos tesouros terrenos é que eles tendem a nos dominar. Nesse verso 24, Jesus sinaliza que os crentes não devem acumular riquezas terrenas por conta da tendência da riqueza em dominar e controlar a vida de cada um. Além de controlar as pessoas, o dinheiro tende a impedi-las de servir a Cristo. Há casos de cristãos que tentam viver para este mundo armazenando suas riquezas e prazeres e, ao mesmo tempo, tentam viver
para Deus. No entanto, Jesus ensina que isso é impossível, pois haverá um conflito. Muitos, embora professem seguir a Cristo, estão realmente seguindo o dinheiro que os controla. Muitas vezes, as aspirações financeiras e profissionais impedem um crente de entender a vontade de Deus para ele. E com isso, ele deixa de equilibrar a sua vida e deixa de servir a Deus. No próximo quadro, mais uma pergunta. Como ser um crente fiel sem cair na armadilha da ambição material? Vemos a seguir 6 maneiras de você ser um crente fiel aos ensinos de Jesus e aos princípios do reino de Deus, sem cair na armadilha da ambição material. Vamos lá? Primeira maneira, tenha contentamento com o que você possui. Lá em 1 Timóteo 6, verso 8 e 9, nós lemos: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem na tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos. Se não vivermos de forma simples e contentes, ficaremos constantemente insatisfeitos, sempre correndo atrás de mais dinheiro. E também correndo atrás de comprar mais coisas novas para se sentir melhor. Conheci uma pessoa que saía para o shopping sem saber o que iria comprar. Apenas dizia que precisava comprar alguma coisa. Segunda maneira de ser um crente fiel sem cair na armadilha da ambição. Aprenda a distinguir entre uma necessidade e um desejo. Isso se relaciona com o ponto anterior. Deus prometeu suprir nossas necessidades e não os nossos desejos. Devemos aprender a contentar-nos com o que realmente precisamos. Nesse caso, quando estivermos contentes, não estaremos continuamente buscando mais coisas. Terceira maneira de ser um crente fiel. Evite qualquer coisa que produza um hábito compulsivo em você. Há certos hábitos que, na realidade, são vícios, tais como apostas ou investimentos arriscados voláteis, daqueles que são feitos todo dia. O problema é que esse tipo de hábito acaba se tornando um ídolo e afasta a pessoa das coisas de Deus. O efeito colateral disso são as enormes perdas de tempo e os prejuízos em dinheiro que essas apostas de operações podem ensejar. Quarta maneira de ser um crente fiel sem cair na armadilha da ambição. Pratique a generosidade. Interessante que em Lucas 16, verso 9, Jesus diz em uma das suas parábolas: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês, seus amigos convertidos, sejam recebidos no céu. Devemos compartilhar generosamente o que temos, para que outros possam conhecer a Cristo e juntar-se a nós rumo à eternidade. Quinta maneira de ser um crente fiel: fique longe das dívidas. Romanos 13:8 diz: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Seus projetos ou decisões em assumir compromissos financeiros devem sempre ser compatíveis com sua capacidade de pagamento. Uma coisa importante: não gaste mais do que você tem. Sexta maneira de ser um crente fiel sem cair na armadilha da ambição: esteja disposto a viver pela fé. Depois que Jesus orienta seus discípulos a não acumularem riquezas na terra, ele os chama a não se preocuparem com as suas necessidades de subsistência. Tema do próximo estudo. Ele lhes diz que se buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. A vida cristã alinhada com esses ensinos de Jesus pressupõe uma vida de fé. Ao buscarmos a Deus e o seu reino em primeiro lugar, Deus atenderá às nossas necessidades diárias e futuras. Isso não significa que não podemos economizar para eventualidades ou para nossa aposentadoria, mas certamente deverá nos livrar de preocupações e medos do futuro.
No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão, com uma pergunta: o que são tesouros celestiais e como nós os armazenamos? Jesus, por incrível que pareça, não descreve o que são esses tesouros celestiais, mas, ao estudarmos outros textos, podemos discernir algo sobre eles. Por exemplo, 1 Coríntios 3, versos 11 a 15, diz que o serviço cristão que cada crente fizer será claramente visto no dia do julgamento final. Nesse dia, no tribunal de Cristo, os crentes serão julgados com base em suas obras. Esse julgamento não será sobre pecados, pois isso já aconteceu na cruz, mas será um julgamento sobre as obras. Se o crente realizou uma vida, conseguiu realizar em sua vida obras que sobreviveram a um teste de fogo, usando a linguagem bíblica, ele receberá uma recompensa. Se o que ele fez não resistir ao fogo, seu trabalho não terá valor no céu. Tesouros celestiais serão as obras que o crente faz para expandir o reino dos céus. A palavra de Deus nos diz que essas obras serão reconhecidas e recompensadas. Esse reconhecimento parece ter a ver com dons no reino vindouro, no tempo de sua plenitude, quando o crente será capacitado a servir a Deus e a outros. Mas mantém a pergunta: como os tesouros celestiais são armazenados enquanto vivemos aqui na Terra? Isso ocorre à medida que participarmos do serviço cristão, servindo a Deus nos projetos para os quais Ele nos chamar. Também através dos dons do Espírito Santo, do uso dos dons do Espírito Santo que recebermos para o serviço. Compartilhando o Evangelho com quem estiver ao nosso alcance, fazendo discípulos e contribuindo financeiramente com as coisas do reino. Termino lembrando da afirmativa categórica que Jesus fez em Mateus 6, 21. Ele diz: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E aí, deixo uma pergunta com você: onde anda o seu tesouro? Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos, mande o link para eles e também lembre de marcar aquele sininho de inscrição no nosso canal. No próximo quadro você vê uma tabela com um panorama desse estudo, dessa série sobre o Sermão do Monte. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!